Tá, então, né, na mesma época, né, ou seja, nos anos 20, né, esse médico, né, o Hans Berg, né, que era um alemão, né, ele fez uma grande contribuição, que foi a invenção do eletroencefalograma. Então, o Hans Berg, né, ele nasceu na Alemanha, numa cidadezinha muito pequena, ele era filho de médico, mas o sonho dele era ser astrônomo. E aí, quando ele terminou, né, o ensino médio, né, ele foi para Berlim, na Alemanha, para estudar matemática e seguir a carreira de astrônomo. Estava muito, o Hans Berg, ele era acostumado à vida pacata de uma cidade pequena, não estava muito bem adaptado, né, não se adaptou bem ao desenvolvimento, né, e a estrutura social de Berlim. Ele acaba decidindo, né, entrar no serviço militar. E aí, trabalhando, né, já no serviço militar, ele tem um acidente, né, de um cavalo, e na cavalaria, né, militar, ele tem um acidente e cai, e o cavalo que estava carregando, né, um canhão, né, quase, né, que atropela ele, né, e provoca um acidente muito grave. E aí, neste dia, ele tem, né, ele relata que teve uma grande coincidência, né, que foi receber, né, da família, né, o pai dele mandou para ele um telegrama no mesmo dia que ele quase tem esse acidente gravíssimo, porque o pai relatava que a mãe, porque a irmã, melhor dizendo, tinha tido uma sensação, uma premonição de que o Hans Berg, o irmão, tinha tido um acidente gravíssimo, e a família, então, ficou muito preocupada, né, então, e encaminhou. E o Hans Berg, então, ficou impressionado com aquilo. E aí, para ele, aquilo era, né, a telepatia, né, então, e de algum jeito, o cérebro dele tinha dado, né, essa informação para a irmã, que ele tinha tido um acidente, né, tinha tido alguma forma, né, a irmã não tinha como descobrir aleatoriamente. E aí o Hans Berg ficou muito, né, curioso, né, com essa questão da telepatia. E assim, como é que um cérebro... Então, a ideia dele era que os cérebros, então, eram capazes de se comunicar a longa distância. E a grande preocupação dele é como é que esse processo pode acontecer. Daí, né, o Hans Berg deixa o serviço militar e vai, né, estudar medicina e se torna, né, um psiquiatra, e vai, né, sempre com essa preocupação da telepatia. Ou seja, como é que o cérebro se comunica um com o outro. E aí, no início, né, do século XX, tem, né, a invenção do rádio, né, a primeira grande transmissão transatlântica. Aqui foi uma transmissão que aconteceu, né, do Canadá para a Inglaterra, então, aproximadamente quase 3.500 quilômetros de distância entre o Canadá. Então, aqui o pessoal no Canadá, lá na cidade, né, de Padlum, no Canadá, eles transmitem um sinal de código Morse, que é a letra S, né, e o Marconi, né, consegue captar esse sinal, né, aqui na Inglaterra. Essa foi a primeira transmissão, né, de um equipamento elétrico, de um rádio para um outro rádio, né, pelo, né, transatlântico. Né. Então, isso foi no início do século, e basicamente já, né, na época que o Hans Berg estava, né, preocupado com essa questão da telepatia, você já inclusive transmitia voz, né, em que um sujeito, né, que tinha aqui as ondas sonoras captadas, né, pelo microfone, né, e aí então o microfone gera essa informação. Eu tenho aqui uns conjuntos de sistema, isso vai para a antena, e da antena, então, tem uma geração de ondas eletromagnéticas que se transfere, né, que é propagada pelo ar e vai de uma região a outra. Então, o Hans Berg, na época, pensou, será se essa questão da telepatia não é através do cérebro seja capaz de produzir ondas eletromagnéticas, né, e aí o outro cérebro detectar essas ondas eletromagnéticas, semelhante a que um aparelho de rádio faz, né? Então, né, isso foi o que ele colocou na cabeça dele, e aí a grande questão é como é que ele pode medir a atividade elétrica cerebral, porque as ondas eletromagnéticas
se ela é produzida no cérebro, ela vai ser produzida por radiação, né, para atividade elétrica. E era isso, né, que o Hansberg queria. Então, esse aqui é um desenho esquemático, né, da proposta do Hansberg. Então, aqui estaria, né, a colocação de eletrodos em determinada região. Então, esse aqui seria, né, um hemisfério, aqui um outro. E aí ele iria medir, então, a diferença, né, de potenciais entre essas regiões. Com isso, ele poderia identificar, né, a atividade elétrica, né, cerebral. O Hansberg, né, ele então foi desenvolver todo o mecanismo. Então, nós estamos falando do início, né, do século XX, né, nos anos 20. Então, você tinha, né, estava se desenvolvendo inicialmente, né, a parte, né, da eletrônica. Então, você tinha dificuldade, mas o Hansberg faz isso sozinho. Ele utiliza, né, várias coisas que existiam, né, ele até chega, né, a registrar. Primeiramente, ele vai descobrir, né, que já existia, né, sistema para registrar, né, atividade cardíaca, né? Então, registrando a atividade cardíaca também, ele achava que poderia registrar atividade, né, elétrica, né, cortical. Então, isso aqui é o Hansberg, né, na sala de aula. Isso aqui é o trabalho original dele, quando ele publica, relatando, né, o eletroencefalograma, toda a descoberta dele. E esse aqui era o grande aparelho dele. Qual foi a grande dificuldade, né? Bem, o Hansberg, a primeira coisa que ele fez foi registrar, ver se o cérebro realmente produzia atividade elétrica. Então, o Hansberg aproveitou, né, momentos em que um neurocirurgião ia fazer neurocirurgia, que o indivíduo estava aberto, né, o cérebro estava aberto, estava anestesiado, e aí ele colocou eletrodos diretos, né, no cérebro, né, do paciente. E aí ele conseguiu registrar a atividade elétrica do cérebro, diretamente no cérebro, porque estava aberto. Mas o paciente estava, né, anestesiado, e ele queria, né, detectar era a atividade elétrica de uma pessoa acordada, uma pessoa pensando, porque a ideia dele era que se o equipamento dele, ele ia ser capaz de registrar, né, a atividade elétrica enquanto você estivesse consciente, ia detectar quando a pessoa está consciente ou não está consciente. Ele pensava, inclusive, o desejo dele era registrar eletricamente os pensamentos, ele poder, inclusive, identificar o que a pessoa estava pensando, registrando a atividade elétrica. Então, por isso que os pacientes anestesiados foram importantes, né, durante a cirurgia, para ele desenvolver o equipamento dele, inicialmente, os eletrodos. Depois, ele começou a utilizar involuntários, inclusive nos filhos, né, em que ele fazia, né, dava anestesia no couro cabeludo e enfiava, né, um eletrodo até o eletrodo, né, ter contato com o osso, com o crânio, e, inclusive, ficar no periósteo. Né? Então, ele fazia anestesia. E aí ele percebeu que ele registrava ali, e o registro da atividade elétrica era semelhante ao que ele registrava enquanto o paciente, ele botava o eletrodo dentro do córtex, né, dos pacientes sem neurocirurgia. E depois ele conseguiu desenvolver o equipamento dele de uma forma mais, né, elaborada, né, amplificando o sinal que detectava, colocando eletrodos no próprio couro cabeludo, né? Então, essa foi a grande, né, salto de qualidade que o Hansberg faz, porque ele, né, ele inventa, né, o aparelho dele inicial era esse aqui, veja, um aparelho gigante, era um aparelho que pegava o sinal, amplificava. Então, se amplificava o sinal, significa dizer que o sinal, né, ele é muito de baixa intensidade, ele tem que ser elevado. Então, isso é que ele fez, só que ele, né, amplificava também os ruídos. Então, aqui no prédio onde ele trabalhava, quando ele ia fazer o registro, todos os outros equipamentos elétricos do prédio tinham que ser desligados para não provocar interferência no registro que ele estava fazendo da atividade elétrica, né, cortical, porque o desejo dele era identificar pequenas mudanças na atividade elétrica do córtex e, com isso, dizer qual o tipo de pensamento que a pessoa estava fazendo. Mas a grande, né, contribuição dele foi exatamente desenvolver um sistema de uma forma não invasiva que é capaz de registrar
atividade elétrica cortical, colocando eletrodos apenas no couro cabeludo, que é o que nós chamamos hoje, né, ao eletroencefalograma, né? Então, todo eletroencefalograma moderno, né, vem, né, dos trabalhos do Hansberg. Então, basicamente, o que o Hansberg, né, então, coloca são os dois eletrodos, e aí, é claro, se eu tiver uma atividade elétrica aqui, dependendo da posição do eletrodo, imagine que aqui seja o G1 e aqui seja o G2, se eu colocar positivo e negativo, né, dependendo, né, da polaridade, eu vou fazer, né, um resultado, uma deflexão do meu sinal positivo ou uma deflexão do meu sinal negativo. Mas aí eu sei que está tendo geração de corrente, né, nessa região, atividade elétrica, indiretamente geração de ondas eletromagnéticas, que era o que o Hansberg, né, interessava. Então, é isso aqui que o Hansberg faz, né, ele vai desenvolver, então, colocar um eletrodo na superfície da pele do couro cabeludo, acima, né, da parte do osso, do crânio. Então, como eu tenho tanto a pele, o osso, eu tenho as meninges, o líquido, e aqui embaixo é que eu vou ter os neurônios em si, então tem uma distância muito grande, e isso aqui é isolante, então por isso que ele precisava de amplificador para aumentar o sinal elétrico que estava sendo gerado aqui, porque o sinal que chega aqui na superfície, ele tem muita baixa amplitude. Então, este, né, é o primeiro registro, né, do Hansberg. Então, Hansberg, com a pessoa acordada, então aqui esse registro, né, em cima é o registro do eletroencefalograma, do eletrodo na superfície, esse aqui é um registro do eletrocardiograma, e aqui embaixo a gente tem um registro do tempo, né, que é só para a fase de comparação. Aproximadamente esse registro aqui, esse é um registro aqui automatizado, né, então esse registro aqui, ele tem aproximadamente 10 Hz. Aqui é o registro do eletrocardiograma, aqui o registro do eletroencefalograma. Então, o que a gente tem aqui nessa primeira parte é o indivíduo com os olhos fechados. Então, quando o indivíduo está com os olhos fechados, ele consegue fazer um registro, né, aqui de uma onda mais ou menos de alta amplitude, né, ou seja, se você for ver aqui é o tamanho da altura aqui da onda, e uma frequência. Veja que essa oscilação aqui, ela é muito próxima dessa oscilação que está aqui embaixo. Então, essa oscilação de aproximadamente 10, 12 Hz. E enquanto que o indivíduo abre o olho, né, então até aqui o indivíduo está com o olho fechado, aí ele abre o olho, aí muda esse padrão. Então aqui ele estava com um padrão, né, de frequência baixa, e aí o padrão fica com amplitude baixíssima, né, e uma frequência muito alta. Então essa frequência aqui é muito mais do que, né, 25, 30 Hz, né, se a gente for comparar com esse padrão temporal. Então, o que é que eu tenho? Quando o indivíduo está com os olhos abertos, né, eu tenho, né, um padrão de ondas, né, lentas, né? Então, aqui a onda, né, quando o indivíduo está, né, com os olhos fechados, são ondas lentas. É isso que nós chamamos de um padrão, né, sincronizado, né, porque tem ondas lentas. Isso quando o indivíduo está com os olhos fechados. Já com os olhos abertos, o que é que ocorre? Essas ondas ficam rápidas, porque são altas frequências, né? Então, aqui eu tenho ondas altas, rápidas, e a gente chama esse padrão de dessincronizado, né? E o que o Hansberg mostra é que essa coisa aqui dos olhos fechados é o que vai acontecer enquanto o indivíduo está, né, em sono, dormindo, e aqui com os olhos abertos é quando o indivíduo está, né, em vigília. Então, é esse, né, o primeiro, né, padrão eletrofisiológico registrado, né, do indivíduo acordado, né, e o indivíduo dormindo, né. Então, é exatamente isso aqui, né, quando eu registro, né, o padrão, ele é um padrão irregular, nós dissemos que é em vigília, e um padrão sincronizado, que é um padrão em sono, um padrão desincronizado em vigília, e um padrão sincronizado que é sono. Significa o quê? Que, na verdade, é como se eu tivesse uma menor atividade neuronal aqui, e aqui eu tenho uma maior atividade. Isso aqui, então, seria a fase, né, de vigília, a fase de sono. E é isso que o Hansberg faz, tá? Isso que nós temos de informação. Uma informação detalhada sobre a pessoa, né, do Hansberg, né, vocês vejam que ele morre aí em 41, né, ele publica, né, ele vai ser um grande neurologista nessa época, ele detalha muito o trabalho dele, o equipamento ele é muito detalhado tecnicamente e tal,
E o Rasberg, quando chega no final dos anos 30, ele fica muito doente, tem problemas cardíacos, entra em depressão, e aí, em 1941, ele comete suicídio, infelizmente.